qual é a definição que vocês têm sobre função inorgânica. Se alguém lhe perguntasse o que significa função inorgânica, o que você iria responder para essa pessoa? Olá pessoal, estamos aqui novamente na nossa página Fórmula de Soluções, Qualidade em Ensinar, o nosso espaço para aprendermos e discutirmos as suas dúvidas de Química. Hoje em nossa aula nós estaremos abordando o módulo de Funções Inorgânicas. É um módulo de fundamental importância para o ensino médio, também para a faculdade, para qualquer concurso público que envolva a área de Química. A aula 1 hoje nós iremos aprender a identificar as funções inorgânicas. Eu gostaria que vocês pensassem qual é a definição que vocês têm sobre função inorgânica. Se alguém lhe perguntasse o que significa função inorgânica, o que você iria responder para essa pessoa? Tem coisas que a gente até sabe por ter visto na escola, mas definir pode ser até um pouco mais difícil. Eu poderia colocar para vocês que funções inorgânicas são conjuntos de moléculas que têm alguma característica em comum. Nós vamos ver que as funções inorgânicas elas são divididas em 4 grupos. Nós temos os ácidos, os hidróxidos ou as bases, óxidos e sais. E cada um desses grupos de funções inorgânicas eles vão apresentar uma característica em comum. Vamos ver cada uma delas agora nos nossos próximos slides. A primeira função que nós vamos ver ela é a função dos ácidos. E qual a característica em comum dos ácidos? Ácidos são todos os compostos que começam com um átomo de hidrogênio. Temos aqui na figura o HCl, que é o ácido clorídrico, HF, HNO3, que é o ácido nítrico. Perceba que todos os nossos exemplos de ácidos, eles são compostos que começam com átomo de hidrogênio. Então vamos guardar essa característica em comum. Ácidos são compostos que começam com um átomo de hidrogênio. Tem o H na frente. Temos também a segunda função, que são os hidróxidos, também chamados de bases. Essa função, qual é a característica em comum dela? São compostos que terminam com o OH. O OH ele é o radical hidroxila. Nós temos então essa é a característica. Perceba os nossos exemplos aqui. Nós temos NaOH, que é o hidróxido de sódio, NH4OH, hidróxido de amônio, hidróxido de cálcio, que é o CaOH2. Chamando então a atenção que, para nós chamarmos de hidróxido ou base, o composto tem que terminar com OH. A terceira das funções ela é a dos óxidos. A função dos óxidos, a característica em comum é que todo óxido é um composto binário, ou seja, é um composto formado por somente 2 elementos químicos diferentes e tem que ser terminado no átomo de oxigênio. Então, o átomo de oxigênio é o átomo mais eletronegativo em um óxido. Ou seja, se nós aqui formos ver os nossos exemplos, temos CO2, que é o gás carbônico emitido pelas chaminés das indústrias. Perceba que na fórmula do CO2 nós só possuímos o átomo de carbono e o átomo de oxigênio. Logo, é um composto binário terminado em oxigênio. Um outro exemplo aqui é o óxido de sódio, Na2O. E também temos o óxido de alumínio, Al2O3, todos compostos binários terminados com átomo de oxigênio. A nossa quarta e última função inorgânica ela é a função dos sais. E aí, os sais eles não apresentam uma característica em comum. Como é que nós iremos, então, identificar os sais? Nós iremos identificar falando que são os compostos que não começam com o átomo de hidrogênio. Quem começa com o átomo de hidrogênio são os ácidos. Sais são compostos que não terminam com o OH.
Esses aí são hidróxidos ou bases. Sais também não são compostos binários terminados em oxigênio. Ou seja, o que não for classificado como um ácido, como uma base ou hidróxido, ou um óxido, nós então iremos classificar como sal. Perceba aqui os nossos exemplos. Temos o NaCl, que é o cloreto de sódio, o nosso famoso sal de cozinha. Ele não começa com hidrogênio, nem termina com o OH e nem é binário terminando em O. Melhor, binário ele é, só possui o átomo de sódio e de cloro, porém não termina em oxigênio. Temos aqui outros compostos, outros sais, KNO3, nitrato de potássio. Ele aqui é um composto ternário, não é um óxido, não começa com hidrogênio, não é ácido, nem termina com a hidroxila, logo também é classificado como um sal. Sulfato de bário, BaSO4, também é classificado como um sal. Muito bem, então. Vamos aqui fazer uma lembrança sobre os conteúdos abordados nessa aula. Os ácidos são compostos que começam com átomo de hidrogênio, possuem um H na frente. Exemplo, HCl. Temos os hidróxidos ou bases, que são compostos que terminam com a hidroxila, é o OH. Nosso exemplo aqui é o NaOH. Terceira função ela é a dos óxidos, compostos binários, ou seja, que têm dois elementos, terminados no átomo de oxigênio. Nosso exemplo, CO2. E a quarta e última função são os sais. São os outros compostos, que não são ácidos, nem bases, nem os óxidos. Exemplos, NaCl. Vamos então agora começar a realizar exercícios. Vamos praticar então. O exercício que eu gostaria de ver com vocês, eu vou colocar diversos compostos. Gostaria que vocês me dessem a função inorgânica de cada um deles. Aqui nós teremos nessa página inicial um conjunto de 4 compostos. Eles já estão aí posicionados para vocês. Eu vou então aqui pedir para vocês primeiro escreverem a característica em comum, a característica da função inorgânica, né, que nós acabamos de falar, né, e depois vocês me darão a função a que cada um corresponde. Eu vou colocar aqui um reloginho para vocês pensarem aí qual é a característica e como que nós podemos classificar cada um desses compostos. Então, vamos lá. Muito bem. Então, o nosso primeiro exemplo, ele é o HCl, é um composto que começa com átomo de hidrogênio. Logo, ele é classificado como um ácido. Na letra B, nós temos um composto cuja característica em comum é terminar com OH. Terminando com OH, ele vai ser classificado, então, como uma base ou hidróxido. O composto da letra C, nós podemos verificar que não começa com hidrogênio, ele não termina com o OH e nem é binário terminado em O. Logo, vai ser um composto classificado como um sal. A letra D, nós temos um composto que ele tem dois elementos, somente o potássio e o oxigênio, e temos que o oxigênio ele termina a fórmula. Logo, ele vai ser classificado como um óxido, composto binário terminado em oxigênio. Bem, vamos então para mais 4 exercícios? Muito bem. A letra E é um composto terminado em OH, logo vai ser classificado como uma base ou hidróxido. Na letra F, nós temos um composto binário terminado em oxigênio. É o óxido de zinco. É um óxido que nós veremos as suas classificações, reações químicas em uma aula futura. Composto binário terminado em oxigênio, óxido. Na letra G, nós podemos verificar que o composto inicia pelo átomo de hidrogênio. Logo, vai ser um composto classificado como um ácido. E na letra H, nós temos então um composto que não começa com hidrogênio, não termina com hidroxila, nem ele é binário terminado em oxigênio. Logo, é o nosso sal. Vamos agora a mais 4 exercícios. Então, vamos ao tempo.
Muito bem. Na letra I, então, nós temos o H2SO4. Começa com hidrogênio, é o famoso ácido sulfúrico, então, ele pertence à função inorgânica ácido. A letra J, composto binário terminado em oxigênio. Logo, vai ser um óxido. Esse daí vai ser o óxido de estânio 4, ou óxido estânico. Na letra K, temos de novo um composto começando com o átomo de hidrogênio. Logo, vai ser classificado como um ácido. E na letra L, podemos verificar que o composto não começa com hidrogênio, não termina com a hidroxila, o OH-, e não é binário terminado em oxigênio. Logo, nós iremos classificá-lo como um sal. Vamos a mais 4 exemplos agora. Muito bem, deu tempo. Vamos então resolver a letra M, é o carbonato de cálcio, CaCO3. É um composto que não começa com hidrogênio, não termina com a hidroxila, nem é binário terminado em oxigênio. Logo iremos classificá-lo como um sal. Já a letra N agora, perceba que eu somente tenho o átomo de Mn, que é o manganês, e o oxigênio, que é justamente o átomo que termina a fórmula. Ou seja, é um composto binário terminado em oxigênio. Logo, nós classificamos ele como um óxido. Na letra O, nós temos um composto terminado em OH, na hidroxila. Então, nós podemos classificá-lo como uma base ou hidróxido. E na letra P, nós temos o H3PO4, começou com átomo de hidrogênio, ele vai ser classificado como um ácido. Esse daí é o ácido fosfórico. Vamos então a mais alguns exercícios para vocês. Esses 4 agora, dê a característica em comum, a função, temos aí o nosso tempo. Muito bem, vamos agora à correção. Na letra Q, temos o Fe3O4, composto binário, então ele só possui o átomo de ferro e o átomo de oxigênio, e o átomo de oxigênio termina a fórmula. Logo, vai ser classificado como um óxido. Na letra R, nós temos um composto que ele termina com o OH, com a hidroxila. Logo, ele é classificado como uma base ou hidróxido. Na letra S, nós temos um composto que não começa com H, não termina com a hidroxila, nem é binário terminado em oxigênio. Logo, ele será classificado como um sal. Essa letra S é o sulfeto de bismuto, esse nosso sal. E na letra T, nós temos a molécula da água. Se você for parar para ver as nossas características em comum de cada função inorgânica, você pode classificar a água. Ela começa com hidrogênio, logo será que ela é um ácido? Porque a água também é um composto binário, ou seja, tem somente 2 elementos químicos, hidrogênio e oxigênio, e termina em oxigênio. Então, veja só que a água ela poderia ser classificada como um ácido ou como um óxido. E nós, então, vamos classificá-la como um óxido porque a água, o composto, possui muito mais características de óxido do que de ácido. Uma delas é que você pode beber água ou ter contato com água, que a água pura ela não queima. Então, nós vamos classificar a água como composto binário terminado em oxigênio e ela será, então, classificada como um óxido. Passando, então, da letra T, vamos então agora para mais alguns exercícios. Estamos chegando na letra X. Vamos ao tempo. Certo. Então, na letra U, nós temos um composto que ele não começa com hidrogênio. Você vê que tem a letra H na frente, mas esse daí é o símbolo químico do átomo de mercúrio, Hg.
Perceba que a segunda letra ela é minúscula, logo ela vai compor somente um elemento químico. É o Hg, que é o mercúrio, e nós temos o Br, que é o bromo. Logo, é um composto que não começa com hidrogênio, não termina com a hidroxila e, apesar dele ser binário, ele não termina com átomo de oxigênio. Ele, então, é classificado como um sal. Esse daí é o brometo de mercúrio 1, brometo mercuroso. E presta atenção, porque Hg mercúrio, ele não começa com átomo de hidrogênio, começa com... embora seja a letra H, é o átomo de mercúrio. Na letra V, sim, nós temos um composto que começa com hidrogênio. Logo, ele é classificado como um ácido. Esse daí é o ácido sulfídrico. Na letra W, nós temos um composto binário terminado em oxigênio. Temos somente o átomo de bromo, Br, o átomo de oxigênio, ele está no final da fórmula. Logo, vai ser classificado como um óxido. E na nossa letra X, nós temos um composto que não começa com hidrogênio, ele não termina com hidroxila, nem é binário terminado em oxigênio. Ele aí, no caso, é ternário, possui 3 elementos químicos. O ferro, Fe, o N, que é o nitrogênio, e o O, que é o oxigênio. Logo, por não apresentar nenhuma das nossas características em comum, ele vai ser classificado como um sal. Vamos então agora ao nosso último slide de exercícios. Nós então temos as letras Y e Z. Por favor, dê aí a característica em comum e a função inorgânica que cada um desses compostos pertencem. Vamos ao tempo. Para nós, então, terminarmos os nossos exercícios, na letra Y, você vê que é um composto que tem o H na frente, começa com átomo de hidrogênio. Logo, ele é classificado como um ácido. E a letra Z é um composto que termina com OH, com a hidroxila. É um composto, então, classificado como uma base ou um hidróxido. Muito bem, você hoje resolveu exercícios comigo até a letra Z. Pode, então, colocar isso daí com orgulho que você está praticando bastante os exercícios. Vamos fazer muito mais em nossas aulas futuras. Gostaria, então, que, se vocês tivessem qualquer dúvida, por favor, coloquem na nossa página do Facebook, no Instagram, no canal do YouTube. Nós vamos estar olhando para responder dúvidas, sugestões, qualquer comentário sobre o nosso vídeo. Se você gostou da nossa explicação também, faz um comentário lá positivo. Vou então pedir para vocês, mais uma vez, curtir a nossa fanpage lá no Facebook, se inscreve no nosso canal do YouTube e também no Instagram. E eu gostaria então de colocar: vamos às aulas e curte aí as nossas mídias sociais. Um grande abraço aí a todos!